Seja bem-vindo ao módulo número 3 do curso de Como Criar um Negócio de Viagens no Instagram. Vou fazer um overview do que a gente viu no módulo número 2, para depois a gente embarcar de cabeça no módulo 3. Bom, no módulo número 2, a gente viu como criar identificação com o seu público-alvo e como descobrir o que eles querem ler e ouvir. Depois a gente falou sobre a definição da sua linguagem e, por último, eu dei os exemplos práticos do Vida Mochileira, então como eu criei o meu blog e o meu Instagram. Bom, agora eu vou listar todos os tópicos que a gente vai falar no módulo número 3, que é conteúdos ideais para a sua audiência. O primeiro tópico que a gente vai abordar nesse módulo são as ideias de conteúdos para você abordar no seu Instagram. Então a gente vai falar sobre conteúdos Help, Hub e Hero. A gente vai falar também sobre a criação de uma agenda de conteúdo, então como você pode criar o seu calendário editorial. Depois a gente vai falar sobre as formas de escrever as suas publicações no feed, então a gente vai abordar as formas que você pode escrever as suas legendas. Outro assunto que a gente vai abordar nesse módulo são os formatos de conteúdo para o Instagram. E por último, a gente vai falar sobre a frequência de postagem, né? Como é que você pode manter a sua consistência. Vamos então abordar o primeiro tópico desse módulo, que são as ideias de conteúdos para você abordar no seu Instagram. Depois que você descobriu o que o seu público quer consumir e depois que você definiu qual a linguagem você vai usar para comunicar os seus conteúdos da melhor forma possível, chegou a hora de colocar a mão na massa e, de fato, criar os conteúdos para sua audiência. Agora você precisa entender quais são os assuntos que você quer abordar dentro do segmento viagens e também do subsegmento que você escolheu. Então vamos dizer que você viaja low cost, né? E aí você tá falando para um público que também gosta de viajar low cost. Eu separei aqui alguns exemplos dos assuntos que você pode abordar dentro do subsegmento low cost. Então você pode abordar como viajar leve, como viajar gastando pouco, como economizar nas viagens, como viajar pegando carona, como viajar sem pagar acomodação, como viajar gastando $10 por dia, por exemplo, como comprar passagens aéreas baratas, como planejar a sua viagem sozinho. Então são alguns exemplos do que você poderia abordar, por exemplo, no subsegmento low cost. Então é importante você definir quais são os assuntos que você realmente quer falar para esse subsegmento low cost. Não que você precise abordar todos esses exemplos que eu dei, porque você também faz um conteúdo para subsegmento low cost. Mas aqui tem algumas ideias, então você pode ver quais são as ideias que mais te atraem para falar com mais paixão sobre o assunto, né? Então, por exemplo, se você não gosta de falar sobre compra de passagens aéreas, mas você ama falar como viajar leve, foca no que você ama falar. E aí você vai estudando um pouco mais sobre o conteúdo que você não tá tão a par assim, né? Para depois ir trazendo esse conteúdo para as suas publicações. Então, primeiro foca no que você realmente gosta de falar, né? Quais são os assuntos que você tem mais paixão. E depois, com o tempo, você vai estudando mais e vai trazendo os outros tipos de conteúdo para esse seu subsegmento. E aí, batendo mais uma vez na tecla de sempre crie conteúdos que gerem valor positivo para a sua audiência. E quando eu falo sobre gerar valor, é como se você estivesse pensando assim: o que o meu post vai trazer de bom na vida das pessoas que vão ler esse conteúdo? Então, você vai trazer inspiração, motivação, você vai trazer coragem, atitude, fé, espiritualidade. O que você vai trazer de bom na vida dessas pessoas? É isso que é gerar valor, é gerar alguma coisa de diferente, alguma coisa positiva na vida das pessoas que estão lendo esse conteúdo. A gente pode separar os conteúdos em 3 categorias principais, que seria Help, Hub e Hero. E é importante você mesclar essas 3 categorias dentro dos conteúdos que você vai abordar. Então eu vou explicar as 3 categorias para vocês poderem entender o que cada uma delas significa. Então a categoria Help seriam conteúdos que trazem ajuda, né? Que tirem dúvida das pessoas. Esse é um conteúdo muito importante para você gerar valor, para você engajar as pessoas no seu conteúdo. Na categoria Hub, você vai criar conteúdos que gerem uma sensação de comunidade, uma identificação. Esses conteúdos são muito importantes para você criar conexão com a sua audiência. E por último, a gente tem a categoria Hero, que é onde você vai criar conteúdos mais completos, conteúdos mais robustos, que as pessoas vão olhar para aquele conteúdo e vão falar assim: cara, que irado! Eles vão ter aquela sensação de wow, que o seu conteúdo é muito importante, que você cria conteúdos sensacionais. Então seriam essas 3 categorias principais e é importante que você mescle essas 3 categorias dentro dos conteúdos que você vai abordar. E aí, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu trouxe aqui alguns exemplos de cada uma dessas categorias e também a gente vai falar sobre a frequência de cada uma dessas categorias nos seus conteúdos, para você poder mesclar de uma forma mais otimizada, vamos dizer assim. Então, exemplos de conteúdo Help
seriam tutoriais, checklist, listas. Então tudo que você pode trazer de ajuda para alguém é um conteúdo help. É um conteúdo que vai engajar as pessoas a tirarem dúvidas com você, que vai gerar uma sensação de proximidade com a sua audiência. Exemplos de conteúdo hub seriam os seus perrengues, as suas histórias, os seus sonhos, os seus aprendizados. Então, seria aquele conteúdo que cria identificação, que cria conexão com a sua audiência. Então é você compartilhar a sua história, é você mostrar que você é humano, que você é gente como a gente, é mostrar que o seu exemplo de vida é tangível, que as pessoas podem alcançar as mesmas coisas que você. Então é se humanizar, né? É criar essa conexão, essa identificação com o seu público. E os exemplos de conteúdo hero seriam, por exemplo, roteiros completos e detalhados, vídeos explicativos e bem produzidos. Seria aquele conteúdo que você gasta mais tempo produzindo, mas também que gera uma sensação de uou, que irado. Então são conteúdos que você demora mais tempo, mas também que trazem mais impacto para sua audiência. E aí, falando sobre a frequência de postagem dessas categorias dentro do conteúdo que você vai produzir, vamos falar sobre a frequência de conteúdos help. Esse tipo de conteúdo é o que mais engaja, é o que mais atrai novas pessoas para o seu perfil. Por isso, você deve produzir esse tipo de conteúdo com muita frequência. Já os conteúdos hub são os que mais trazem conexão e que transformam seguidores em verdadeiros fãs. São os conteúdos hub que trazem mais recomendações para o seu perfil. Então, são pessoas que vão recomendar para amigos porque gostaram do seu perfil, porque se identificaram, ou porque acham que algum amigo vai se identificar com algum dos seus conteúdos. Então, por isso, é um conteúdo que também pode ser feito com muita frequência, mas com menos frequência do que o help, por exemplo. E os conteúdos hero são aqueles conteúdos que vão trazer o wow pro seu Instagram, né? Então são aqueles tipos de conteúdo que quando as pessoas veem, elas ficam surpreendidas, elas ficam realmente impactadas com aquele conteúdo. Então, como o conteúdo hero, ele é mais trabalhoso, ele demora mais tempo, né, para ser produzido, ele pode ser postado com menos frequência do que os outros dois. Então, se eu fosse colocar essas categorias em ordem, seria: faça centenas de conteúdos help, dezenas de conteúdos hub e alguns conteúdos hero. Uma outra dica legal para você criar conteúdos para o seu Instagram é ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, sobre o que as pessoas estão falando agora, né? Qual é o assunto do momento? Quais são os assuntos mais buscados no Google? E aí, só lembrando que é importante que esses assuntos estejam conectados com o segmento viagens e, de preferência, conectados ao seu subsegmento. E existem várias formas de você poder ficar conectado no que está acontecendo com o mundo. Então a primeira delas é você ficar atento ao Trending Topics do Twitter. Lá você vai encontrar os assuntos principais que todo mundo está falando no momento. A segunda forma seria você utilizar o Google e aquele preenchimento automático da plataforma. Então, geralmente, quando você digita um assunto, o próprio Google te dá, né, o complemento daquela frase. Então, preste atenção nesse complemento. O que o Google está completando? Porque, geralmente, quando o Google completa a frase, é porque muitas pessoas estão procurando por aquele assunto. E uma outra forma de você ficar atento ao que está acontecendo no mundo é prestar atenção nos players grandes. Então, se você fez lá a sua listinha de players grandes e players médios, vê o que essas pessoas estão falando, porque provavelmente elas estão conectadas no assunto do momento. E uma última dica é você usar plataformas que te deem esse tipo de informação. Então, existem duas plataformas principais que eu gosto muito, que seria o Google Trends e o Answer the Public. São duas plataformas que quando você digita lá alguma palavra, ele te dá assim os conteúdos mais buscados. Então são duas plataformas gratuitas que vão te ajudar a criar conteúdos pelos assuntos mais buscados do momento. O Google Trends, ele é realmente gratuito, você pode entrar na plataforma agora e começar a utilizar. Já o Answer the Public, ele é parte gratuito e parte pago. Mas a parte gratuita é muito boa e você pode ter ideias maravilhosas de conteúdo. E se no dia que você quer muito postar, mas a inspiração não tá vindo, tente criar conteúdos hub. Então fale sobre você, fale sobre os seus sonhos, os seus medos, os seus aprendizados, as suas frustrações, os seus perrengues. Tente criar aí nesse conteúdo uma forma de se conectar com a sua audiência. Eu trouxe aqui uma listinha de temas que vocês podem usar como inspiração na hora de criar um post. Eu sugiro que você anote essas ideias, porque o dia que você tiver sem inspiração nenhuma, é legal você voltar aí no seu caderno e ver essas dicas para você poder, né, ter algum insight e escrever um post super legal. Então, algumas dicas seriam: suas histórias de viagem, seus perrengues, seus medos e momentos de coragem. Seria falar sobre os seus sonhos, suas inspirações e seus objetivos.
Falar também sobre as pessoas que marcaram a sua vida e por quê. Falar sobre os amigos de viagem, falar sobre os seus aprendizados, sobre cursos que você fez e quer fazer. Fazer uma lista de lugares que você já visitou e uma lista de lugares que você quer visitar. Fazer checklist de bagagem, fazer checklist de viagem, fazer checklist de acessórios para viagem, falar sobre dicas, fazer perguntas para sua audiência, falar sobre as suas referências e sobre as pessoas que te inspiram. Então aí tem uma listinha de assuntos que você pode abordar nos seus próximos posts. Outra dica legal é você criar conteúdos pensando em datas comemorativas. Todos os anos a gente tem as mesmas datas festivas, então você já pode programar aí os seus conteúdos com bastante antecedência. E aí, por que não também pensar em parcerias positivas para você criar conteúdos para essas datas comemorativas? Então tem aí Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Abraço, Dia dos Namorados, Dia do Fotógrafo, Dia do Viajante, tem Dia do Irmão, tem Dia dos Avós, tem o aniversário da cidade que você mora. Então use essas datas comemorativas para planejar conteúdos com muita antecedência. Então agora, só fazendo um parêntese sobre um assunto que a gente já viu no módulo 2, mas eu acho legal revisitar agora, é que invista dinheiro para ganhar tempo. Então, se você tem dificuldade de fazer alguma coisa ou realmente não gosta de fazer aquilo, pague alguém para fazer isso para você e aí você pode otimizar o seu tempo estudando e fazendo aquilo que você realmente tem prazer. Só tenha cuidado para não perder a essência dos seus conteúdos. Então, alguns exemplos seriam comprar presets de fotos, pagar alguém para fazer a identidade visual do seu projeto, pagar alguém para fazer o seu blog, o seu site, pagar alguém para editar os seus vídeos. Essas são algumas dicas de produtos e serviços que você pode, por exemplo, investir dinheiro e otimizar o seu tempo, se você não é muito bom naquilo ou se você realmente não gosta de fazer. Vamos falar agora sobre o tópico de criação de uma agenda de conteúdo. Então é muito importante você criar um calendário editorial, porque aí você pode organizar o planejamento dos seus conteúdos. Então, basicamente, criando um calendário editorial, você pode se programar em relação aos conteúdos que você precisa criar. Então, é editar uma foto, é produzir uma foto, é editar um vídeo. O que você precisa fazer para você postar aquele conteúdo na data que você tinha planejado? Então, por exemplo, quando eu comecei a olhar com mais carinho para o Vida Mochileira, eu comecei fazendo um planejamento por dia. Então, toda segunda eu postava dicas de lugares, toda terça reflexões, toda quarta ficava descansando, toda quinta eu postava um checklist. Enfim, eu definia tipos de conteúdo por dias da semana. Hoje o que eu basicamente faço é definir todos os conteúdos que eu quero abordar ao longo daquela semana. Então, geralmente no domingo eu sento e faço uma lista de assuntos que eu quero abordar. Hoje em dia eu não fico mais presa aos tipos de conteúdo por dias da semana, eu basicamente faço uma lista de todos os assuntos. Mas eu acho que para você que está começando, é legal fazer um calendário editorial baseando o tipo de conteúdo no dia da semana, porque aí você consegue se planejar com antecedência e você já sabe que toda segunda você posta dicas de viagem, que toda terça você fala sobre reflexões, que toda quarta você descansa, enfim, você consegue se planejar com mais antecedência. E aí com o tempo você vai adaptando a melhor forma de criar o seu próprio calendário editorial. E aí é legal sempre ter ao alcance essa sua agenda de conteúdos, esse seu calendário editorial. Então, por exemplo, o que eu faço é ter um bloco de notas no meu celular, já com o título posts do Instagram, e aí sempre que eu tenho alguma ideia, eu coloco lá nessa listinha. Como eu falei pra vocês, eu não tenho mais um dia da semana definido para cada conteúdo. Então eu só coloco lá na minha listinha todos os assuntos que eu tenho de inspiração e eu só coloco uma observação, postar essa semana, e aí uma outra observação embaixo nessa listinha que é ideias gerais, assim, tipo, todas as ideias que eu tive. E aí conforme eu vou planejando, eu vou mudando esses temas que estão nos gerais para os temas da semana. Mas você também pode criar esse seu calendário editorial no Excel, por exemplo. O que eu recomendo é você baixar o aplicativo do Excel para ter no seu celular. Porque se você fizer no computador e não tiver o aplicativo no celular, se você tiver qualquer ideia assim no meio da rua, você vai acabar anotando nas notas do seu celular e provavelmente vai esquecer de passar para o Excel. Então é melhor você ter o aplicativo do Excel se você for usar esse tipo de ferramenta. E aí uma outra ideia legal é você usar aplicativos gratuitos de organização, como o Trello e o Evernote. Eu particularmente gosto mais do Trello, porque eu acho ele mais intuitivo, mas eu conheço muitas pessoas que usam o Evernote para organizar esses tipos de conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como vocês poderiam usar o Trello para organizar esse calendário editorial. Bom, eu tô aqui com o meu celular e agora eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam organizar o calendário editorial de vocês no Trello.
Então eu já criei aqui algumas listinhas, como por exemplo, posts de quarta-feira, posts de segunda-feira, posts de terça-feira. Então vamos aqui nos posts de segunda. Vamos dizer que os seus posts de segunda sejam dicas de lugares. Então na primeira sublistinha, dentro da listinha de posts de segunda, seriam todas as suas ideias de lugares que você quer escrever. Então eu coloquei aqui uma listinha enorme. Então, Amsterdã, Lisboa, Rio de Janeiro, Barcelona, Londres, Atacama, São Paulo, Arraial, Porto, Capitólio. E você pode ir adicionando lugares. Então, eu quero colocar agora São Tomé. Eu posso colocar Atenas. Eu quero falar sobre Roma. Então aqui nessa primeira listinha, por exemplo, são as suas ideias. Você pode colocar aqui todas as ideias de lugares que você quer escrever. E aí, vamos dizer que você está numa semana muito inspirada, que já é quarta-feira e você já fez o seu post de segunda, mas é quarta-feira e você teve aqui umas ideias para falar sobre Lisboa. E aí você criou um post de Lisboa. Você pode arrastar Lisboa e colocar aqui que você já criou um post para Lisboa para a próxima segunda-feira, por exemplo. E aí você tá com a inspiração bombando e você também criou um post para Londres. E aí você deixa ali na sua listinha de já criados, que seria todos os posts que você já escreveu. E aí vamos dizer que você postou essa segunda-feira Amsterdã. Aí você deixa aqui Amsterdã. Na próxima segunda-feira você quer postar Lisboa. Então você postou Amsterdã e agora você quer postar Lisboa. Postou Lisboa. E aqui você pode criar outra sublista dentro dessa lista de segunda-feira. Então, basicamente, o Trello é para você organizar os seus afazeres. Então, muita gente usa o Trello, por exemplo, para organizar checklist de viagem. Então, na primeira listinha, bota assim, tudo que levar. Na segunda listinha, bota assim, já colocou na mala. Na terceira listinha, coloca o que está faltando. Então, dá para você se organizar bastante com esse aplicativo. Eu particularmente gosto de usar o bloco de notas do meu próprio celular, então eu tenho uma listinha já com posts do Instagram e ali eu vou colocando todas as ideias que eu tenho para posts. E aí dentro dessa listinha eu separo entre ideias gerais e ideias para essa semana. Então, organize o seu calendário editorial da forma que seja mais fácil para você, da forma que vai otimizar mais o seu tempo. Uma dica legal para você otimizar o planejamento desses seus conteúdos é você fazer essa listinha que eu falei, é criar uma lista de conteúdos para cada dia da semana. Mas aí é importante você fazer assim, uma lista com todas as ideias de conteúdos que você teve para aquele dia. Então vamos dizer que toda terça-feira você poste dicas de viagem. Faz uma lista com todas as dicas de viagem que você já pensou que você poderia falar na vida. E aí você coloca uma outra listinha com as datas que você quer postar cada um desses conteúdos. Então vamos dizer que toda terça-feira você poste dicas de viagem e aí você fez uma listinha mais ou menos como essa. Como arrumar mala, como comprar passagens aéreas baratas, como economizar nas viagens, o que não pode faltar na sua mala, dicas de acessórios. Então você fez assim uma lista grande de todos os conteúdos que você quer abordar nesse tema, de dicas de viagem. E aí você coloca as datas para cada um desses conteúdos. Por quê? Porque você vê o seu calendário editorial de uma forma mais ampla. Então você sabe exatamente o que você precisa criar para postar o conteúdo naquele dia certinho. E quando eu falo para você planejar a sua agenda de conteúdos, o seu calendário editorial, eu não tô falando para você planejar só para essa semana. Você precisa ter um planejamento a longo prazo. Então, quanto mais ideias você tiver para aquele tipo de conteúdo que você vai postar naquele dia da semana, melhor. Então, por exemplo, eu já tenho conteúdos criados para a próxima semana inteira. Eu não espero chegar no dia da semana para postar um conteúdo. Eu já crio todo o meu conteúdo com antecedência e aí chegando naquele dia eu só posto. Vamos falar agora sobre as formas que você pode escrever as publicações no seu feed. Basicamente, vamos falar sobre legendas. Uma dúvida que muita gente tem é sobre o tamanho das legendas. Qual o tamanho ideal para você escrever a sua publicação? Eu particularmente acho que a legenda ideal é aquela que comunica o que tem que ser comunicado, de forma clara, envolvente e positiva. Se você é uma pessoa que tem facilidade para escrever, por exemplo, escreve a legenda que vai refletir quem é você. E se você não gosta de escrever ou se você não tem facilidade, tá tudo bem. É só você escrever uma legenda
curta, mas que gere valor. Então não adianta você querer escrever um textão se você não é uma pessoa de textão. E não adianta você querer escrever um texto curtinho se você não é uma pessoa de texto curtinho. Eu não sou uma pessoa de texto curtinho. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de escrever. Então os meus textos geralmente são muito longos. Então eu quase sempre uso todo o espaço que o Instagram permite para criar uma legenda. E nem por isso os meus textos têm menos engajamento de quem escreve menos. Ou vice-versa. Não é porque uma pessoa que escreve menos vai ter menos engajamento do que as minhas legendas que são maiores. Então é importante que vocês entendam que quando o conteúdo gera valor, não importa se a legenda é curta ou longa, o conteúdo vai criar engajamento. E é legal quando o conteúdo reflete quem é você, porque as pessoas sabem, por exemplo, que a Mari escreve textos longos. Então se eu chego lá e posto 2 linhas, a pessoa fala assim: ih, Mari tava sem paciência hoje. Entende que quando a sua audiência te conhece e ela sabe a forma como você escreve, né, a sua linguagem, ela sabe que quando você tá sem paciência pra postar, por exemplo, você vai fazer uma coisa mais cagada. Então, eu prefiro, por exemplo, quando eu não tô com tempo pra postar, eu prefiro não postar. Porque eu acho que quando a gente tem um comprometimento de entregar valor pras pessoas, é melhor fazer com muita qualidade do que fazer cagado. Então, eu, por exemplo, faço sempre legendas pensando em gerar valor. Então, eu coloco ali todo o meu sentimento, coloco toda a minha expertise, né, daquele assunto. Crio legendas não pensando na quantidade de caracteres, mas pensando o que aquelas pessoas vão agregar na vida delas. É você entender que não é a quantidade de caracteres que vai refletir no seu engajamento, mas sim o tipo de conteúdo que você traz. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que escreve muito pouco sempre nas suas legendas e um dia você vem com um textão, provavelmente a sua audiência vai pensar: caraca, esse assunto é sério. Esse assunto aí tem que ser lido porque ele geralmente não posta textão, mas hoje ele tá postando um textão, deve ter alguma coisa acontecendo na vida dele. Então a sua audiência te conhece, a sua audiência sabe que tipo de conteúdo você produz. Exatamente como eu. Então eu prefiro não postar legendas que não tenham a ver comigo do que só postar por postar. Mas assim, falando sobre o objetivo da plataforma do Instagram. O objetivo dessa plataforma é ter textos curtos, até por isso eles delimitam um espaço para o seu texto. Mas se você é do time do textão, como eu falei, não tem problema nenhum. Existe um público que gosta de ler textão, existe um público que está buscando motivação no Instagram, existe um público que está buscando, né, se encontrar na vida, que quer inspiração. Então, se você é do time do textão, não tem problema. É só você gerar valor nesses conteúdos. E não só fazer um textão por fazer, né, colocar lá um monte de blá blá blá, encher linguiça, que não vai ajudar ninguém. E aí as pessoas olham aquilo e falam assim: cara, uma encheção de linguiça, e vai passar o teu conteúdo. Mas quando você prende a atenção, quando você fala alguma coisa ali que toca aquelas pessoas, ser textinho, ser textão não tem problema, desde que conecte com a sua audiência. E ainda falando sobre as legendas, é legal falar sobre a importância dos emoticons na criação dos seus conteúdos. Por que é legal você usar emoticon nas legendas do Instagram? Além dos emoticons deixarem o seu texto mais amigável, eles criam conexão do texto com as emoções que as pessoas estão sentindo quando estão lendo o seu texto. Então, vamos dizer que você fez uma piada na sua legenda, e aí você colocou aquele emoticon da carinha sorrindo assim. As pessoas, quando elas estão lendo a sua legenda e veem aquele emoticon, elas têm a sensação de que estão rindo junto com você. Então é legal usar os emoticons, primeiro para o seu texto não ser aquele bloco de palavras onde dificilmente o leitor vai se sentir atraído. E segundo, porque quando você usa os emoticons, aquele texto ele fica mais fácil de ser consumido. Então é super legal usar os emoticons e é super aconselhável. Bom, agora a gente vai falar sobre a organização do texto, das suas ideias e dos parágrafos. É muito importante que você organize o seu texto de forma clara. Então é legal que você faça, né, o fluxo da leitura do seu público permear pela introdução, pela contextualização e pelo encerramento. Não sai jogando ideia no texto não, faz assim um fluxo de leitura mesmo, um fluxo de ideias, onde a sua audiência vai se conectar com a ideia geral que você quer passar daquele texto. Então, se o seu texto está confuso, se é só você jogando ideias ali e a sua audiência fica perdida naquele monte de ideias, por mais que sejam ideias muito boas, ela não vai conseguir ter aquela percepção de valor. Por quê? Porque parece que você está vomitando ideia, parece que está vomitando informação. Então, é muito mais profissional quando você pega aquelas ideias que estão vomitadas
e coloca num fluxo legal de leitura para sua audiência. Por isso, é legal que você evite parágrafos muito longos ou textos sem parágrafos nenhum. É legal que você faça parágrafos curtinhos, porque aí o consumo é mais fácil, né? O consumo da leitura é mais fácil e é mais agradável também. E aí, falando sobre essa questão de parágrafos, muita gente tem dificuldade de fazer parágrafos no Instagram. Isso porque, se você escrever no seu bloco de notas do celular, por exemplo, e colar o texto no Instagram, ele provavelmente não vai estar com parágrafos como você escreveu no bloco de notas. Porque o Instagram, ele junta tudo e faz um bloco de texto só. E aí, para isso, para você fazer parágrafos no Instagram, você precisa de um caractere invisível. Então, você basicamente vai copiar esse caractere, vai colar no Instagram e vai dar espaço, né? Vai dar aquele enter, para você ter ali realmente um parágrafo feito no Instagram. Se você não tiver esse caractere, você pode baixar no link que eu vou deixar aqui no slide. Então você clica nesse link, né? Ou copia esse link, joga no Google e aí você copia o caractere desse link e cola no seu bloco de notas. E você vai deixar esse caractere lá salvo no seu bloco de notas para toda vez que você precisar fazer parágrafos no Instagram, você ter aquilo salvo no seu celular. Então eu tenho isso também, eu coloco assim, caractere invisível e colo lá o caractere. E aí toda vez que eu preciso fazer um parágrafo no Instagram, eu vou lá no meu bloco de notas, entro nesse meu caractere invisível, copio e colo. Se você não conseguir copiar o link que eu deixei aqui no slide por algum motivo, é só você colocar no Google caractere invisível do Instagram. Vão aparecer vários links no Google, você entra num desses links e procura esse caractere invisível. Aí você copia e salva no seu e-mail, salva no seu bloco de notas, salva no seu Instagram, salva em algum lugar, porque toda vez que você postar, você precisa copiar e colar no Instagram e dar enter, dar espaço para fazer esse parágrafo. E uma dica muito importante, baseada na minha experiência de vida com o Instagram, é: escreva sempre as suas legendas primeiro no bloco de notas do seu celular, ou no e-mail, ou no WhatsApp, em qualquer lugar que não seja Instagram. Porque se por algum motivo o seu Instagram fechar do nada, você sem querer fechar a foto e apertar que não quer salvar nos rascunhos, você perdeu o seu texto. Então eu hoje só escrevo no bloco de notas primeiro e depois eu copio para o Instagram. Eu nunca faço o meu texto diretamente no Instagram, porque já aconteceu comigo 3 vezes e hoje em dia eu aprendi a lição. Primeiro eu faço num lugar seguro, depois eu copio a minha legenda para o Instagram. Então eu deixo aí uma dica baseada até na minha experiência negativa de vida, assim, perdendo legendas, assim, muito legais que eu tinha feito e não consegui recuperar, obviamente, que uma vez que você fecha aquela publicação sem querer, né, ou o Instagram caiu, sei lá, e você perdeu aquela publicação, você não consegue resgatar ela em lugar nenhum. Já no bloco de notas, você vai ter sempre aquele conteúdo lá, né, caso até você queira revisitar aquele conteúdo ou até escrever o mesmo conteúdo de forma diferente, você tem sempre lá aquele conteúdo salvo, né, de forma segura e sem problemas aí de perder conexão ou de apertar algum botão errado. Então, essa é uma dica importante para você. Bom, então eu queria só pincelar aqui quais são os formatos, né, hoje em dia que o Instagram disponibiliza para você criar conteúdos. Eu vou falar sobre cada um desses nos próximos módulos, então vou só pincelar agora quais são os formatos. Então a gente tem aí o post no feed, né, eu coloquei aqui que uma frequência ideal seria mais ou menos de 5 posts por semana, com fotos na vertical, e aí eu coloquei aqui que é legal ter fotos na vertical e eu vou explicar o porquê num próximo módulo. Também é legal você explorar a ferramenta do carrossel no seu feed. E é legal você também publicar vídeos. E eu vou explicar o porquê também num próximo módulo. Bom, outra ferramenta legal do Instagram são os Stories. E aí o ideal é você fazer Stories todo dia. Mesmo que você não apareça lá com a sua cara, é legal você estar sempre postando alguma coisa nos Stories. Então, que seja frases motivacionais ou um print de alguém que te recomendou. Enfim, é sempre legal você estar constantemente ali nos Stories, né? Com uma frequência ideal aí é fazer entre 2 a 8 Stories por dia, se você não estiver em viagens, né? Quando você está em viagem é sempre... esse número é sempre um pouquinho maior, né? Pra não falar muito maior. Outro formato legal para você usar no Instagram é a live. A live é legal para você criar conteúdos de Help e Hub, por exemplo. É legal para você se conectar com a sua audiência, para você até fazer parcerias com outros perfis. A duração da live, ela é de 1 hora, né? E você pode deixar salva no seu perfil por até 24 horas.
E a live pode ser uma ótima ferramenta para você coletar ideias de conteúdos para posts futuros. Outro formato legal, que é menos utilizado do que os outros 3, mas que tem muito potencial de crescimento, é o IGTV. No IGTV é legal você criar conteúdos hero, por exemplo. O IGTV é como se fosse ali um meio termo entre a live e os stories, porque você consegue criar conteúdos perenes, então assim como nos stories você consegue deixar nos destaques, no IGTV também fica ali para sempre e você consegue criar conteúdos mais longos, então seria conteúdos de até 10 minutos. E você também tem alta taxa de engajamento e você pode conectar o seu IGTV, né, a sua postagem do IGTV com o seu feed ou não. Fica a seu critério você deixar lá o preview, né, a prévia no seu feed ou não. Eu acho interessante deixar a prévia ali se você quiser gerar mais engajamento. E aí, se você não achar que tem muito a ver com a sua próxima foto, você pode tirar a prévia do seu feed e ela vai ficar só no IGTV. Então é aí uma ferramenta muito legal para ser explorada. E se você conseguir de fato engajar a sua audiência no IGTV, eu acho que você vai marcar um golaço assim na produção de conteúdos do Instagram. Agora, falando sobre o nosso último tópico desse módulo, seria a frequência de postagens, né? Como você pode manter a sua consistência. E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse assunto é: só poste quando você tiver alguma coisa muito importante para falar. Poste quando você tem coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas, coisas que vão gerar valor. Não poste só por postar. Porque assim, a gente sabe que a frequência é muito importante, mas a qualidade ela é imprescindível. Se você faz posts que são meia boca, que tá vomitando ali só blá blá blá, que tá ali só enchendo linguiça, você vai acabar perdendo credibilidade. E aí depois você reclama que o seu engajamento tá caindo. É porque você não tá se conectando com a sua audiência. Trabalhe muito no seu calendário editorial, na sua agenda de conteúdos, para você poder se programar, né, se planejar com antecedência, para não fazer nada muito corrido e aí fazer as coisas sem qualidade. Então, se você se planeja, né, se você tem ali a sua lista de conteúdos que você vai programar durante a semana, é muito mais fácil você tirar um tempo, criar conteúdos de qualidade e manter uma frequência boa. Mas aí, como eu sei que você quer uma resposta, né, você quer um número para essa pergunta, né, qual é a frequência ideal de postagem, eu vou te dar um número. A frequência ideal seria mais ou menos 5 vezes por semana. Isso para não falar todos os dias. Mas uma frequência muito boa também é de 3 a 4 dias por semana. Se você posta ali 3 vezes por semana no mínimo, tá muito bom. 4 tá melhor ainda, 5 tá excelente, todos os dias tá tipo perfeito. Mas de novo, falando sobre a questão de comunicar valor, né, de gerar valor para sua audiência. Se você não tem conteúdos muito bons para postar todos os dias, se dá aí uma média de 4 a 5 posts por semana. Porque eu acho que é legal você também tirar aí 1 ou 2 dias para descansar, refrescar a sua mente, até para poder coletar mais inspirações, né? Coletar mais vivências, coletar mais emoções para poder escrever os próximos posts. E é legal você manter essa consistência, né? Essa frequência das postagens, não só no feed, mas também nos stories, para você estar sempre na mente da sua audiência, para você nunca ser esquecido. E por último, uma dica muito importante. Faça com que a sua audiência entenda que você leva essa produção de conteúdo a sério, com muita dedicação e responsabilidade. Faça com que o seu público entenda que você realmente se importa em compartilhar essas informações para ajudar as pessoas, mesmo que você tenha começado isso como um hobby. Porque a diferença de quem usa o Instagram de forma pessoal para quem quer transformar ele num negócio é a consistência e o comprometimento na produção de conteúdo. É o comprometimento com a sua audiência. E assim a gente chega no final do módulo número 3 do curso de Como Começar um Negócio de Viagens no Instagram. Eu espero que todos os conteúdos desse módulo tenham sido muito úteis para você começar o seu Instagram de viagens hoje. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse módulo, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe da Worldpackers vamos responder. Então a gente se vê no módulo número 4. Tchau, tchau!